Fala, humanos, como estão vocês? É o seguinte, meus queridos, como vocês já perceberam, né? A gente vai ter agora aulas teóricas depois de fazer um simulado, né? Então nós temos essa aqui, a aula de hoje fala sobre tabela periódica, mas antes disso, você tem que lembrar, né, alguns conceitos que a gente já estudou, né? Que a gente já viu os elementos químicos, né? E cada elemento químico é formado por tipos de átomos diferentes, né? Então, por exemplo, o átomo que faz o ouro, o elemento químico ouro, né? Ele é diferente, né? Porque do ferro, porque o ouro, lá em cada átomo de ouro tem uma quantidade específica, né? Uma quantidade X de prótons, de cargas elétricas positivas no núcleo, tá? E o ferro é diferente do ouro, porque lá em cada átomo do ferro tem um outro número, né? Em cada átomo do ferro tem um outro número de prótons no núcleo de cada átomo, tá bom? Então, sabendo disso, né? Sabendo dessa quantidade de prótons, que é número atômico, lembra disso? Representado pela letra Z, a gente começa, né, a entender agora a organização de todos os elementos químicos que existem. Tá? E isso a gente faz com a tabela periódica. Pega o seu caderno, anota as informações, é importante fazer isso, tá? Para depois você fazer as atividades. E qualquer dúvida também, você pode pausar, voltar o vídeo, ou os slides estarão disponíveis também na plataforma, caso você queira fazer uma leitura sozinho. Tudo bem? Vamos lá então, tabela periódica. A gente vai estudar só a história e os conceitos, tá bom? A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos, tá? E nessa tabela vai ter algumas informações sobre cada um desses elementos químicos, tá? Todos esses elementos químicos eles vão estar organizados de uma maneira assim bem legal, que é a ordem crescente do número atômico, tá? A quantidade de prótons no núcleo. Tá? Então vai ser do 1, 2, 3, 4, 5. Esse númerozinho vai ser a quantidade de prótons que tem lá no núcleo. Beleza? No total, a nova tabela periódica ela possui 118 elementos químicos. 92 são naturais, são encontrados na natureza, e 26 são artificiais. Cada quadradinho, né, que vai ter, ele vai especificar o nome do elemento químico, o seu símbolo, né, uma ou duas letras, geralmente, e o seu número atômico, tá? A quantidade de prótons que tem no núcleo. Mais uma vez, relembrando isso. Tem tabelas que têm muito mais informações, tá? Mas por enquanto isso aqui é o que nos convém, tá? A gente saber. História. A finalidade fundamental é se organizar, né? Fazer uma organização, uma classificação legal, né? Agrupar os elementos químicos e suas propriedades. É por isso que ela foi criada. A gente facilita, né, a gente perceber todos os elementos químicos. Ela foi elaborada assim e teve uma grande melhoria, né, com esse russo aqui, o Mendeleev, tá, no ano de 1869. Ele organizou os elementos químicos de acordo com as propriedades semelhantes. Algumas propriedades semelhantes que ele percebeu, elas se repetiam com frequência. Tá? E por se repetir com frequência, a gente chama isso de período. São propriedades que se repetem com uma certa frequência, né? Com certos períodos. Tudo bem? A tabela periódica, como a gente conhece hoje, ela foi organizada por Henry Moseley em 1913. E ele colocou a tabela segundo a ordem que a gente conhece, né? Que é a ordem crescente do número atômico. Tá bom? E aí ele reorganizou um pouquinho a tabela de Mendeleev. Aí ficou melhor ainda. Teve um erro aqui de digitação. Então, a gente tem isso aqui, ó. Basicamente a tabela periódica, né? Como dito antes, né? Tem algumas informações a mais. Mas é o que a gente tem aqui. O símbolo, por exemplo, hidrogênio. Esse número aqui em cima simboliza o número atômico dele, né? Que é 1, ou seja, ele tem um próton no seu núcleo. Né? H é o símbolo e o nome hidrogênio. Esse número embaixo, por enquanto, não vou falar não, tá bom? Do outro lado a gente tem aqui, ó, o hélio, o He, e ele tem número 2, ó. Por quê? Ele quer dizer que ele tem 2 prótons.
gente vem pro outro lado, ó, o lítio, tá, ó, o símbolo dele, e aqui em cima 3, quer dizer que ele tem 3 prótons no núcleo. Berílio tem quantos prótons? 4. Vai seguindo a ordem, ó, 5, 6, 7, 8, 9, vai embora. Tudo bem? E aqui tem uma representação, né, do que está acontecendo, né? É uma legenda para você entender o que seria cada um desses quadradinhos, né? Então, basicamente, cada um desses quadradinhos é um tipo de elemento químico, onde vai estar o símbolo do elemento químico, né? O nome dele e o número atômico. Isso é importantíssimo a gente saber dentro da tabela periódica. Tudo bem? Aqui eu tenho um outro tipo de tabela que está mais colorida, tem mais informações, né? Por exemplo, a gente pega aqui pela cor, ó, essa coluninha azul, a gente vai entender mais tarde o que seria isso, são todos os gases nobres. A gente vai ter nessa tabela elementos que são não metais, tem aqueles que são metais, tá? E aqui ele fala se é sólido, líquido, gasoso, né, com a cor da letrinha lá dentro. Tudo bem, meus queridos? Basicamente é isso que eu queria para que vocês entendessem. Se você tiver alguma dúvida, também pode mandar mensagem, ou mesmo talvez assistindo o vídeo de novo não consiga entender, manda mensagem para mim que a gente conversa melhor. Tudo bem? Por hoje é só. Espero ter ajudado. Isso é tudo, pessoal. Valeu, falou, fui!